Fala, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso Agrifato Cast. Estou aqui eu hoje, Lígia Pimentel. Fala, Iago, seja bem-vindo. Opa, tudo bom, Lígia? Obrigado, mais uma vez estamos aqui. Valeu, Iago Travagini, economista, nosso consultor, head de pecuária da Agrifato. Estamos aqui com o Stefan Podsclan. Fala, Stefan. Buenas, estamos aqui, firme e forte. Stefan, nosso head da parte de grãos e projetos especiais. Vamos que vamos. O que você é mesmo, Stefan? Você é técnico agrícola, né? Não, ô louco, engenheiro agrícola. Pelo amor de Deus, com os técnicos que estão escutando a gente aqui, velho. Eles são essenciais, mas... Mas eu não sou técnico, eu sou Exato. engenheiro. Vamos. Muito bem. Então, pessoal, estamos aqui hoje e sejam muito bem-vindos. Hoje a gente trouxe um tema para discutir, né? Nós temos recebido muitas perguntas em relação a isso, então hoje a gente quer falar de ano eleitoral, né? Um tema muitas vezes polêmico quando descamba para a política, mas anos eleitorais, economicamente, eles possuem algumas características. A gente queria falar dessas características e nós queríamos também discutir essas características dentro do contexto atual. Tem sempre uma adequação, né? Nada é regra, nada é escrito em pedra. E o que nos traz o contexto atual para a gente conseguir projetar a influência desse contexto sobre o que vai acontecer com o consumo de carne bovina, com os preços do boi gordo. Essa é sempre nossa linha final aí de exercício, tá? Então, estou aqui com os nossos consultores para falar de ano de eleição. E eu queria começar fazendo aquela introdução. Algumas pessoas que nos seguem já escutaram essa história, mas acho que vale a pena a gente recordar, né? Anos eleitorais, via de regra, no Brasil, né? Eu nunca fiz essa análise em outros países, acho que valeria a pena a gente fazer esse exercício uma hora ou outra também, mas desde 2002, de maneira sem exceções, os anos eleitorais trouxeram alta para o preço do boi gordo no segundo semestre. Nós temos um contexto que favorece isso também, que é o próprio contexto sazonal, né? Entre safra, normalmente, traz a chance de o preço subir no segundo semestre em relação ao primeiro, mas anos eleitorais, eles trazem altas, assim, historicamente, na média, que são exuberantes. Então, em 2002, por exemplo, o preço do boi gordo subiu entre abril e outubro 32%. Olha só, uma alta muito forte, né? Em 2006, 23%. Em 2010, 23%. Em 2014, 7,6%. Né? Já caiu bastante. E em 2018, 4,4%. Ou seja, as altas elas aconteceram em todos os anos, essa é a primeira conclusão que a gente tira. E a segunda conclusão é que elas têm perdido ímpeto. Né? E por que isso tem acontecido? A gente tentou identificar o motivo. Poderia ser o valor do financiamento total de campanha? Poderia, mas não é. Né? A correlação não é muito grande. Por exemplo, os dois maiores financiamentos de campanha que a gente teve na história foram os de 2010 e os de 2014. 6,2 bi em 2010, corrigidos pela inflação, pelo IPCA, tá? Em 2014, o financiamento total de campanha foi de 5,6 bi. Foram os dois mais altos da história. E em 2010 o boi subiu 23% e em 2014 subiu 7%, né? Menos de um terço. Ou seja, não tem aí uma correlação, né, entre os maiores investimentos. Tem uma correlação entre grana entrando, mas não é uma correlação muito próxima, né, com a intensidade da alta. E aí, fazendo aqui os estudos, né? Olha, vamos fazer os estudos de correlação. Será que é o valor do financiamento? Será que é a inflação? Será que é o desemprego? Será que é o PIB? Será que é a fase do ciclo pecuário que influencia? E será que é o consumo, né, do brasileiro? E aí a gente olhando, fazendo essas correlações, olhando elas de perto, qual é a correlação que responde? É o poder de compra do brasileiro de baixa renda. Né? Então, assim, quanto menor o poder de compra do brasileiro, maior é a reação dele positiva para o consumo de carne bovina quando entra essa graninha a mais. Essa é a conclusão que a gente tira. Já estou dando a conclusão do estudo. Por quê? Para a gente chegar com essa conclusão e tentar projetar para o que está acontecendo hoje. Né? Depois vou parar de tagarelar aqui, fazer esse discurso longo. Mas, por que isso acontece? Isso acontece porque pega um padrão assim de pessoa, pega um homem solteiro que não tem que sustentar ninguém, não tem filho, senão a conta descamba, né? Mas pensa num cara que ganha 10 mil, 50 mil reais por mês ou 100 mil reais por mês.
basicamente ele já acessa toda a carne bovina que ele quer. Se o cara ganha 100 mil reais por mês ou 200 mil reais por mês, isso não vai influenciar no consumo de carne bovina dele. Ele não tem que fazer orçamento para o consumo alimentar dele ali. Para bens de consumo, talvez, né? Quantos já tinha o cara quer comprar, sei lá. Mas, enfim. O que a gente tem é que esse limite para o consumo de carne bovina, ele está focado na população de baixa renda. Se o cara ganha um salário mínimo, ele tem um orçamento mensal muito contado. E aí o poder de compra, ele fala muito alto, entendeu? Então, quando a gente analisa a relação de quantas cestas básicas se compra com um salário mínimo no Brasil, eu estou tentando visualizar como que está o poder de compra da população de classe baixa, que ganha pouco, tem gente que nem um salário mínimo ganha, né, de renda. Mas é um padrão para a gente tentar entender o que está acontecendo com essa classe. Porque é essa classe que recebe uma graninha a mais, né, porque está fazendo um biquinho ali na eleição, enfim, e vai consumir mais carne bovina porque tem o acesso restrito no dia a dia, sem esse estímulo monetário que entra com a eleição. Por exemplo, quando a gente tinha lá, em 2002, aquela alta de 32% que eu falei para vocês, o poder de compra da população de classe baixa era 1,4 cesta básica com um salário no mês. Tá? Em 2018, que foi a alta menos relevante, né, que foi aquela alta de 4,4, né, entre abril e outubro, o poder de compra do brasileiro foi o mais alto da história, do brasileiro de classe baixa, dentro desse indicador. Foi 2,15 cestas básicas com um salário por mês ali, entendeu? No mês. Ou seja, quase que dobrou, né? Não dobrou, mas vai, 60% ali aumentou naquela renda. Fazendo conta de cabeça dá errado, né? O Iago dá aquela risada, né? Então, assim, aumentou bastante. A gente teve um ganho relevante. E isso fez, talvez, com que o apetite dele pela carne bovina fosse menos elástico, respondesse menos ao financiamento de campanha. Tendo isso em mente, a gente tem um desafio aqui de discutir um pouco e tentar projetar como vai estar o poder de compra. Quantas cestas básicas a população de renda baixa vai comprar com um salário mínimo agora em 2022? E só para dar um grau, assim, já um clima para vocês, né? A média de 2022 até agora foi 1,71, ou seja, é a menor relação de compra, tá? Menor poder de compra, considerando esse indicador de baixa renda, desde 2002. O que isso nos diz? Que a inflação está pegando muito, tá? Martelando, né? Mas também nos diz que se entrar uma graninha, o cara vai estar com saudade da carne bovina. E aí nós temos várias granas aí para condensar nessa conta. A primeira eu já trouxe, é o financiamento total de campanha que está previsto para 2022 em 4,9 bi, tá? É o terceiro maior orçamento da história dessas campanhas eleitorais. Então, o primeiro foi 2010, o segundo foi 2014, e 2022 é o terceiro maior. Depois vem a eleição de 2006, depois a de 2002 e, por último, a de 2018, que foi a mais enxuta. Só para vocês saberem, 2,8 bi, tá? Naquela eleição de 2018, foi a mais enxuta da história. Então, eu queria começar chamando o Iago aí para trazer uma complementação, né, do que eu estou falando, porque tem outras coisas para a gente discutir, né, que ele trouxe aqui na nossa reunião de alinhamento antes de a gente começar a gravar, inclusive falando aí do Auxílio Brasil e etc., e o que isso pode fazer com essa concentração, né, de renda chegando no segundo semestre versus o status de consumo hoje da população de baixa renda, que é muito baixo, é o segundo pior dessa série histórica que eu trouxe aqui para vocês. E já é a média de 2022, só para vocês terem uma ideia. Então vamos lá, Iago, toca o barco aí. Vamos lá. Bem, Lígia, eu acho que tem, assim, pontos, talvez, filosóficos que a gente tem que abordar aqui, que é a questão da eleição. Em um ano de eleição, você precisa ter apoio da população para ser reeleito. Isso não acontece com o governo que está agora, com o governo que foi no passado, isso sempre acontece. Então, quando você se propõe a fazer reeleições, né, validar o processo eleitoral em reeleição, você está suscetível, digamos assim, a essa necessidade de validar, de ser validado. Como a gente passou por um processo de pandemia, a perda de poder de compra e agora um processo inflacionário, o governo atual está muito preocupado. E, diferentemente do que a gente tinha em 2020, a gente está vendo agora
uma situação fiscal, pelo menos é o que a gente chega para 2022, uma situação fiscal relativamente bem melhor do que a gente tinha em 2020. Então, só para ter uma ideia, a relação dívida-PIB, que em 2020, desculpa, chegou no maior nível, 88%, a relação dívida-PIB, a gente já fala numa projeção em torno de 79%, 80% para 2022. E com essa situação fiscal mais confortável, o governo olhando, obviamente, para sua aprovação, ele começa a olhar para, digamos assim, como ele vai conseguir uma aprovação maior. E dentro disso, a gente tem, digamos assim, as benesses que ele consegue conceder. E a gente já entra, além do financiamento eleitoral, entra em 2 pontos que são críticos, digamos assim, né? O primeiro, talvez um dos mais impactantes da receita orçamentária, é a PLP 18, que é a PLP dos combustíveis, da alíquota única do ICMS dos estados para os combustíveis. Isso, antes da revogação, a gente tinha uma previsão de inflação no Brasil de 9,5%, 9,2% para 2022. Com a revisão, com a entrada dessa alíquota única, saindo de até 27%, a gente via estado cobrando 27% de ICMS, todo mundo, em teoria, teria que ter em torno, aí, acho que se eu não me engano, de 17%. Isso, por si só, já provoca uma queda de arrecadação de 25 a 50 bilhões. Lembrando que o financiamento eleitoral é 5 bilhões. Então, isso é 25 e 50 que sai da arrecadação governamental e entra, digamos assim, no consumo final, né? Seja, ou vai virar margem ou vai virar consumo da população. A população vai deixar de gastar tanto, digamos assim, com o imposto para sustentar o governo e vai distribuir esse dinheiro de uma maneira mais equilibrada, digamos assim. Além disso, a gente tem o aumento do Auxílio Brasil, que aparentemente vai se consolidando junto com a PEC que o governo vai mandar ali do auxílio combustível para os caminhoneiros. Então, uma PEC que está em tramitação, o próprio governo Bolsonaro já falou que vai passar isso, que vai subir de 400 para 600 reais, e é mais um estímulo monetário para a população conseguir consumir mais. Então, olhando de maneira fria, a gente tem, em um ano eleitoral, a busca, digamos assim, por um processo em que a população tende a ter mais poder de compra. Considerando que a gente está nos piores níveis dos últimos 20 anos, a melhora dessa situação aliada, e não, assim, não é só o governo que está atuando, a gente está vendo uma queda do desemprego, a gente está vendo uma melhora, digamos assim, dos indicadores econômicos do Brasil, puxado, obviamente, para as commodities também, o PIB sendo revisado para cima, tudo isso me faz crer que a gente vai ter, sim, uma melhora, e está tendo, isso já começa a ser mais palatável, digamos assim, da saída do pior nível de consumo per capita dos últimos 20 anos para um patamar melhor, justamente por conta desse cenário. Aí, Iago, mas não te preocupa 2023, 2024 para o fiscal? Obviamente preocupa olhando para o governo, né? O governo gasta agora, talvez vai ter que fechar mais o cerco lá na frente. Mas, olhando para esse segundo semestre, o consumo interno deve ser, sim, estimulado. Lembrando que 60% a 70% da nossa produção é destinada para o consumo interno. Então, a gente tem um cenário relativamente positivo para esse segundo semestre. Eu concordo, cara, estou de acordo com isso aí. Eu acho que vai formando um buraquinho assim para a gente poder preencher com carne bovina devido a essa restrição, né? Que a gente não via fazia tanto tempo, que se acirrou muito. A gente estava até comentando antes, né? Acho que isso aí talvez o Stefan possa ajudar também a comentar, como até demorou para a inflação de fato bater, né? Bater assim e mudar todo tipo de preço de patamar, todos os preços de patamar, assim. E o grande impacto que teve o problema dos combustíveis em cima disso. E outra coisa, né? A gente, por exemplo, em 2015, né? 2015, 2014, desculpa a falha memória, a gente teve uma inflação de 11,25%. Não, isso. Ou juros. 11,25%. Nossa, minha memória não funciona mais. Tem que ter tudo anotado. E assim, era uma inflação que pegou muito, né? Influenciou muito aí negativamente o consumo do brasileiro. Mas era uma inflação que atingia especificamente o mercado brasileiro. Não era ainda uma inflação global. Hoje nós temos um cenário inflacionário preocupante no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, no Chile, tá? Todo mundo tem sofrido, até na China, né? A gente tem um cenário inflacionário se formando, porque combustível é a base de tudo. Apesar do povo querer parar de produzir combustível para salvar o planeta, nós estamos afundando agora em pobreza, porque olha só o que aconteceu com o poder de compra. E uma das grandes influências sobre a quebra do poder de compra, né, do empurrão que se está dando
e uma boa parte da população para baixo da linha de pobreza, é o encarecimento do combustível. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com a parte social do ESG. A gente tem pensado muito na E, esquecido a S, né? Esse é um ponto muito interessante, Lígia. Eu acho que é até válido comentar que muito se cogita essa possibilidade de transformação, né, da matriz energética do mundo, só que pensando, desde que a gente começou a falar de energia, de consumo de energia, seja fóssil, seja qualquer que seja, o mundo nunca consumiu menos energia. Todo ano que passa, o mundo consome mais. Então, a gente está, obviamente, diversificando um pouco essa matriz energética, mas quando você olha em comparativo, a gente não reduziu o consumo de combustível fóssil. A gente ainda precisa, porque nem todo mundo está atendido, digamos assim, por essa rede energética. Então, tem muita gente que está entrando nesse consumo de energia ou consumindo um pouco mais. Então, a gente ainda precisa, por bastante tempo, vai precisar desses combustíveis para, tipo, a gente conseguir estabelecer e ficar menos dependente do combustível fóssil. Essa transição de maneira acelerada, ela causa problemas gigantes sobre um outro ponto do ESG, que é o social. Então, não é só environment. Só a gente acha que aproveitar. o social, por exemplo, é para dar EPI para o cara, né? Mas nós estamos esquecendo dos efeitos econômicos sobre a renda do cara, que assim é muito mais relevante na qualidade de vida dele, sob o ponto de vista estrutural, né? A inflação acaba com a renda de uma família, né, gente? A gente não está eliminando uma coisa nem a outra, a gente está falando só que o impacto da renda muito baixa sobre a dignidade da vida humana é muito grande, né? Fala aí, Stefano, desculpa aí. Só para acrescentar, né, esse ponto, né, de combustíveis relacionado à inflação aqui nesse contexto global, né, mas só para trazer aqui, por exemplo, o óleo de soja, né, que aí é um produto, né, uma commodity que é utilizada tanto para alimentação quanto energia, né, o biodiesel. E só trazendo aqui, né, base Mato Grosso, né, que o IMEA faz o levantamento desses preços semanais. Em 2019, 2020, até julho de 2020, a gente tinha o preço do óleo de soja, da tonelada, em torno de R$ 2.800 a R$ 3.000 a tonelada. Avançando, né, um pouco mais no histórico, né, isso de 2020, de julho de 2020 até ali janeiro de 2021, a gente viu o preço superar R$ 6.500 a tonelada. Aí ele deu uma corrigida para níveis de R$ 5.000 a tonelada e mesmo assim continuou numa escala crescente. No começo desse ano bateu R$ 9.000 a tonelada e agora está recuando aí para patamares de R$ 8.000 a tonelada. Então, esse preço do óleo de soja, ele traduz esse contexto de quebras de safra que também aconteceram, mas, ao mesmo tempo, ele replica, né, sobre a inflação da população no mercado doméstico. O óleo de soja é um dos produtos da cesta básica que teve essa valorização absurda. Ao mesmo tempo, a gente vê essa demanda mais aquecida também, olhando essa questão energética, né? E tudo isso veio a culminar, né, também. Não veio só o fator pandemia, não veio só o fator ESG, mas também teve a cereja do bolo, que é a Rússia, né? Sim. E aí foi fundamental. Aí vem, também, né? Só para arrematar, né? Para arrematar, exatamente. E aí a gente viu movimentos do quê? De Indonésia suspendendo exportação periodicamente, voltou agora, Índia também. Até uma notícia que foi muito veiculada, né? Justamente pelas questões ambientais, a Alemanha voltando a derrubar uma floresta lá histórica para fazer extração de carvão Aumento de mineral. consumo de carvão, exatamente. Exato. A própria China voltando um pouco atrás em consumo de combustíveis fósseis. Estados Unidos, né, que tem uma problemática maior, né? Teve a questão de um oleoduto nos Estados Unidos e resolveram lá numa canetada não fazer essa expansão desse oleoduto ou não usar ele e vieram importar e buscaram um acordo de importação com a Venezuela. Então, você tem toda uma questão aí que você tem que fazer diversas ponderações para entender esses movimentos, né? Eles não vão só de cunho econômico, mas tem também aí fatores políticos que afetam de forma bem intensa esse movimento de energia. Sim. Olhando, só voltando ali, já acho que voltando para essa parte de análise de ano eleitoral, de consumo interno, eu particularmente estou relativamente otimista
com o consumo de carne bovina no Brasil nesse segundo semestre, frente ao que a gente teve em 2021. Não é que a gente vai estourar de consumir carne bovina, mas a minha percepção é que sim, a gente tende a ter um segundo semestre com um consumo melhor de carne bovina pelos indicadores econômicos que estão relativamente melhores. A gente está falando de menor desemprego desde 2015, a gente está falando de um governo que está, em virtude da melhora fiscal e, consequentemente, do ano eleitoral, está gastando mais. Então, em teoria, isso leva a um consumo maior e que reverbera sobre todas as cadeias, né? Então, olhando como a cadeia da carne bovina é uma cadeia que está muito sensível internamente por conta dessa perda de poder de compra e do aumento que aconteceu, né? Eu, particularmente, estou otimista com o mercado interno nesse final de 2022 e nesse segundo semestre de 2022. Eu também, cara. Tô achando que assim a gente vai ter uma reação interessante desse consumo. Eu queria fazer uma lembrança, né, sobre o que isso significa, porque assim os grandes choques de preço que a gente tem para as commodities, porque aí fica todo mundo esperando aquela aula. Mas falaram que ia explodir, porque tinha um espaço. A gente tem que ser muito ponderado, né, quando a gente fala isso, mais parcimonioso. Por quê? Os grandes choques de preço para as commodities como um todo, pode reparar, os grandes choques de preço que vão para os noticiários, todo mundo quer falar sobre isso, entender o que está acontecendo, acha que aquilo ali é o fim do mundo, eles vêm da oferta, eles vêm da quebra da disponibilidade de produto. Porque a economia, ela é menos dinâmica. Ela muda, óbvio que ela muda, né? A gente tem uma adequação aí aos cenários novos, né? Mas ela é menos dinâmica, ela não tem essa quebra de consumo de um dia para o outro, né? Nem quando teve a Operação Carne Fraca lá, que se falou muito mal da carne, por exemplo, se colocou em xeque a segurança alimentar no Brasil, nem assim teve uma quebra muito grande de consumo. O consumo, a economia, ele é menos dinâmico, ele vai mudando de maneira mais lenta. Quando falta boi no segundo semestre, falta boi e acabou. Tem boi, se ninguém confinou, de repente falta. Desculpa, gente. A demanda continua num ritmo, se modificando num ritmo mais lento, e os grandes choques vêm daí. Então, assim, o que a gente está esperando, né, para uma reação para o segundo semestre? Uma reação limitada à capacidade do poder de compra, né? Então, alguém aí está esperando grandes explosões de preço? E aí acho que o Iago pode discorrer sobre isso? Acho que não, né? Eu particularmente, assim, é uma visão particular também minha nesse caso aí do preço do boi gordo, eu vejo, assim, de maneira, não digo receosa, mas conservadora quanto a uma explosão de preço. Acho que quando se cogita os R$ 400, a gente tem que falar de um aperto de oferta maior do que teve em 2021. E olhando para o cenário base, que a gente está virando em transição de ciclo, eu não enxergo esse boi batendo nos R$ 400. Mas recuperar o patamar de 350 de maneira nominal ainda, lembrando que 350 em outubro de 2022 não é nem perto dos 320 que a gente teve em maio e abril de 2021, por conta da inflação, eu não acho impossível. Eu acho que 350 é um número factível, não me surpreenderia se batesse. Olhando para o cenário base, a gente trabalha com uma referência para outubro nesse patamar aí, 340, 350. E mal dá uma alta real muito relevante, né? Muito significativa. Então, assim, é uma Exato. alta nominal que a gente está falando aqui, né? E quando você olha em nominal, na verdade, não vai subir. Se você pega em perspectiva o que foi novembro de 2019, quando a gente ainda não tinha uma inflação muito forte, e também comparado a abril de 2021, o preço não vai subir. A gente está falando que mesmo que se bater 350 no indicador CPEA, na média do mês, ainda vai ser um preço menor do que a gente teve há cerca de 2 anos atrás, considerando o poder de compra, né? Considerando a inflação do período. Perfeito, perfeito. Então, acho que é isso, gente. Agora, tem que ver o quanto essa inflação não vai aplacar uma parte desse aumento de disponibilidade monetária, né? Porque está pegando feio, assim, está todo mundo ajustando agora. A atividade econômica, ela está difícil, né, da gente conseguir contornar, apesar dela estar sendo revista para mais persistentemente, de maneira generalizada, por várias casas de análise. Se você colocar aí o efeito da taxa de juros em cima do crescimento econômico, uma hora ele também vai começar a cobrar o preço, né? Então, pega Exato. setor imobiliário, por exemplo. Quem que está comprando para construir ou quem que está conseguindo financiar, né, nas taxas atuais é muito mais difícil. Aí você tem um setor que é base para a economia, que é o setor de construção, um pouquinho mais, né, rame-rame ali, tentando ganhar força e não consegue, porque a taxa de juros não está favorecendo o financiamento. Perfeito, perfeito. Tá bom? Então, acho que é isso. Se a gente pudesse traçar e travar um preço, que é difícil, né? Se alguém falar que sabe o preço do boi
outubro, novembro desse ano vai certamente estar mentindo. A gente tem sempre uma orientação dos indicadores do mercado que servem para quê? Para a gente racionalizar decisões, né? Olha, não estou esperando grandes altas, a hora que der lá na bolsa ou no termo, uns 350, não tá bom da gente começar a comercializar, tá interessante. Acertar as máximas a gente nunca acerta sempre, né? É muito difícil. Então, eu acho 350 também um preço bem factível, a gente vem falando sobre isso aqui. E acho que pode ser um preço-alvo para a gente começar a comercializar, né, de maneira mais intensa. Entendi. Não que os atuais patamares já não favoreçam algum tipo de comercialização para se precaver de qualquer problema. Porque chega lá na frente, assim, ó, bate na madeira, tá? Chega lá na frente, a gente tem um grande problema com China de novo, vocês vão ver o mercado derreter de novo. E tudo que a gente está falando aqui perde relevância, né? A gente está falando disso dentro de um mercado equilibrado, né? Desde um mercado ponderado. Imprevistos poderão ocorrer sem querer desejar o mal do mercado, né? Sem querer torcer contra, não é nada disso. É só conscientizando as pessoas de que a gente tem estado muito exposto. A volatilidade da pecuária aumentou muito, a incerteza, a insegurança, né? Então a gente precisa se precaver. Eu falo sempre que é a direção defensiva, né? Não é a direção negativa, é a direção defensiva. Breca até quando o pare não é teu, né? Para dar uma olhada ali e ver o que está acontecendo. Então, né? Tá bom? Beleza, vamos que vamos. Acho que gostei da nossa conversa de hoje, foi bem construtivo. Obrigada, a gente nem falou de China, né, Lígia? A gente pontuou agora, mas acho que é um tema interessante para uns próximos podcasts a gente falar sobre China também. Boa, gostei. Eu acho que tem tido muita pergunta sobre China também. Vamos fazer na semana que vem. A gente traz esses dados bem focados de maneira organizada. E alguém tem alguma conclusão para tecer? Acho que eu já teci, né? Se alguém quiser fazer um comentário. Parte, não. Então, beleza. Da minha parte, eu não. Top. Obrigada, turma. Vamos que vamos. Valeu. Valeu, obrigadão. Boa semana. Boa semana.